Então, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Hoje nós vamos ver o capítulo 16 e, se conseguirmos, o 17 também. Então, eu vou botar o nosso áudio aqui para já ir continuando o nosso estudo. Vamos lá. Capítulo 16. Uns vêm, outros vão. Dedicava-me cada vez mais ao trabalho na escola. Todas em casa trabalhavam. Como os turnos eram em horários diferentes, em raros momentos estávamos juntas. Estava gostando muito da escola. Dona Dirce era encantadora, gentil, sempre pronta a nos esclarecer e tirar qualquer dúvida. Ela usa sempre um conjunto de saia e casaco cinza claro. É elegante, extremamente simpática. Um dia, ao observá-la, esclareceu-me bondosamente. Quando encarnada, eu gostava muito de um traje parecido com este. Aqui esqueço-me de roupa e moda. Sinto-me bem assim. A senhora está muito bem. É elegante. É que quando encarnada, nunca pensei como os desencarnados se vestiam. E assim, ainda reparo nesses detalhes. Desculpe-me se a observava. Não há por que a desculpar. Logo isto não a preocupará mais. Muitos encarnados pensam que desencarnados só usam roupas brancas no plano espiritual e nas colônias. Talvez haja essa ideia porque aqui nos vestimos com simplicidade, como se quer. Os que trabalham nos hospitais e nas equipes médicas normalmente usam roupas claras ou brancas. Os jovens preferem roupas coloridas e agora até jeans. Só somos educados para vestir-nos decentemente e não abusar das tonalidades fortes. Cores neutras, claras, descansam a vista. No começo, trocava sempre de roupa. Achava estranho vestir uma só, mas fui fazendo cada vez menos. Preferia calças compridas e camisetas, mas a maioria, principalmente os mais velhos moradores da colônia, como Dona Dirce, não troca de roupa. E ninguém presta atenção nesse particular. Ninguém a chamava de mulher de cinza, fato que ocorria entre os encarnados. Vou dar uma pausa aqui para que a gente possa conversar sobre isso. Então, esse é um assunto que eu acho que a gente não abordou ainda nos capítulos anteriores, que é o assunto do vestuário, né, das roupas, das cores. Vocês já viram alguém comentar assim? Ah, eu vi do meu lado um espírito que estava com uma roupa toda preta, então era um espírito mau. Já ouviram falar isso? Só temos nós, pessoal. Vamos lá, quero ouvir a opinião de vocês. A gente falou bastante sobre isso no curso da espiritualidade, né? Sim. Vai lá, Regina. Eu já comentei com vocês que eu faço a faxina na Igreja Católica, e é interessante que lá eu vejo muitas, assim, eu não consigo ver com nitidez, mas são tantas roupas, assim, um vulto com roupa colorida, e essa roupa, um vulto com roupa escura já sempre escuta falar, e as pessoas sempre assim com medo, com receio, né, uma pessoa do mal. Isso. Então, isso é uma coisa boa de conversarmos e entender que a roupa que o espírito se manifesta não importa muito. O que importa é a energia que ele está emanando. Então, o espírito pode se manifestar com qualquer tipo de roupa que seja mais confortável ou adequada para ele no momento. Imagina assim, se a pessoa está ali na colônia trabalhando, como ela falou, na parte de hospital, ajudando pessoas, é mais adequada uma roupa branca pela profissão. Agora, se esse espírito é um espírito que está vindo aqui na parte da matéria, ou entrando em algumas partes espirituais que a gente chama de umbral, onde o lugar é sujo e tem barro, ele poderia estar usando roupa branca?
Não é adequado, né? O adequado ele tá usando uma roupa mais escura, até uma capa, ele tá usando botas, ele tá usando roupa adequada para a região que ele está indo. E isso não quer dizer que ele seja uma pessoa má por estar fazendo isso. É só a roupa que ele está necessitando para aquela missão no momento. Quem que levantou a mão ali? Fala, dona Aline. Boa noite. Tira o som, liga o som. Boa noite. Eu sempre ouvi falar que nem tudo que é escuro é ruim. Então, eu já li todo o livro Violetas na Janela, inclusive muitas vezes já indiquei. E assim, isso é uma coisa muito importante, porque todo mundo diz assim, eu vi um vulto preto, deve ser algum espírito ruim, alguma coisa ruim. E nem sempre é, né? Exatamente. A forma mais fácil de identificar se um espírito é ruim ou não é pela energia e pelas ideias que ele passa, né? Por isso está escrito lá, é mais fácil negar 10 espíritos verdadeiros do que aceitar um falso. Então a roupa não influencia muito. E é importante a gente ter essa conhecimento, vamos dizer assim, né? Então parece uma coisinha boba, mas não é. É bem importante. Caiu? Entra de novo. Então eu vou dar continuidade aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Vamos lá. Meus alunos eram uns amores, todos educados, queriam aprender. Eles também quase não trocavam de roupa. A maioria trabalhava no período da manhã e estudava à tarde. Eram separados em classes, conforme suas necessidades, considerando a facilidade ou a dificuldade para aprender. Lecionava para os que tinham mais dificuldades. Eles tinham conhecimento desse detalhe. Não se sentiam humilhados, mas sim incentivados a aprender. Normalmente, tinha de explicar as lições várias vezes e o fazia com gosto. Como dormia menos, tinha mais tempo livre e quis trabalhar também no período da manhã. Frederico convidou-me para ajudá-lo e comecei com muito gosto. Ele atendia no hospital os doentes em estado de recuperação, os melhores. Numa salinha, conversava com os que o procuravam, ajudando-os a resolver os problemas. Ficava como atendente, uma espécie de secretária, fazendo fichas de atendimento e encaminhando os pacientes. Marcela, uma enfermeira que trazia os pacientes, explicou-me. Dr. Frederico é ótimo profissional. Gostaríamos de tê-lo sempre aqui. Tem nos ajudado bastante e, como conhecedor e estudioso do comportamento humano, tem resolvido de modo satisfatório inúmeros problemas. Está aqui entre nós temporariamente. Veio para auxiliar um ente querido na sua adaptação e depois deve voltar a lecionar nas colônias universitárias. Tive a certeza de que era eu o ente querido que Frederico auxiliava. Sentia que o conhecia. Estávamos ligados por afeto sincero e puro. Só não conseguia lembrar. Também não me preocupei com isso. Quando chegasse a hora, lembraria. Tudo tem seu tempo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse pedaço aí? O que chama atenção aqui é que existem as colônias universitárias, né? Ou seja, tem lugares que a gente pode ir para estudar. E o importante também lembrar que sempre tem pessoas que nos querem bem e vêm nos auxiliar no processo, né? Essa pessoa que estava auxiliando ela aí é de uma outra encarnação e ele estava ali auxiliando ela. Então é sempre importante a gente saber que tem pessoas que gostam, existe famílias, existe amigos na parte espiritual que estão sempre olhando por nós, né? A gente não vai para o mundo espiritual sozinho. Então a gente vai ter família lá como a gente tem família aqui. Às vezes tem mais lá do que aqui, né? Vocês já pensaram nisso? Que às vezes a nossa família do lado espiritual é maior do que do material? Vamos continuar, já que não tem pergunta. Recordaria no momento certo. Um de meus alunos, Jaime, convidou-me para ir a uma festinha em sua casa.
Era a despedida de um de seus filhos, que logo reencarnaria. Venha, Patrícia. Disse ele. Vamos incentivá-lo e lhe desejar que a reencarnação seja proveitosa. Aqui eu quero que vocês prestem atenção para que a gente possa conversar. Ela vai falar sobre a reencarnação. A gente pensa que, poxa, perdemos um parente, perdemos um amigo, perdemos uma pessoa que a gente gosta, porque ela desencarnou e foi para o mundo espiritual. Você já pensou que do lado de lá eles pensam a mesma coisa? Quando a pessoa vem para cá? Eles têm a mesma ideia. Pô, perdi a pessoa que eu amo, foi para a Terra. Coitado, vai ter que nascer, vai ser nenê, vai nascer dente, vai ter que estudar. Olha o sofrimento dele, vai ter que ir lá para a Terra. Já pensaram nisso? Nossa, Fala, Martinha. Leandro, uma dúvida que me surgiu agora, tá? Por exemplo, eu não conheci ninguém dos meus avós, muito menos biso e tataravô e tudo isso. E mesmo os que fazem parte da nossa família que não conhecemos. Lá eu vou conseguir identificar quem são essas pessoas? Se eles ainda estiverem na parte espiritual, provavelmente sim, eles vão se apresentar, porque a parte espiritual acompanha nosso desenvolvimento, né? Então eles vão te acolher quando você chegar lá. Então tudo depende da tua evolução, do como é que foi o teu papel aqui na Terra, se você fez as coisas certas ou não, para onde você vai, que tipo de colônia. Mas essas pessoas que fazem parte da nossa família, é natural a gente ter um contato com elas, como a Patrícia teve com a avó, né? E como teve com esse rapaz que era de uma outra época. Tá, e vamos por o seguinte, mais duas perguntas juntas que têm a mesma relação. Alguém lá, eu não vou estar sozinha, alguém com certeza, eu sendo uma pessoa mais coerente, alguém vai me receber. E Sim. outra questão, vamos supor, quando tem caso de aborto ou coisa assim, que eu não tive a oportunidade de conhecer, se ainda estiver lá, também eu vou conseguir identificar. Sim, também. Se ainda ele estiver lá, se não nasceu, sim. Perfeito. Certo? Vamos seguir. Então vamos ver como é que é a despedida para alguém que vai nascer. Vovó acompanhou-me. A casa de Jaime é agradável, como todos os lares da colônia. Ele mora com muitos parentes. Leonel, seu filho, deveria retornar logo à matéria. E como todos por aqui, sentia medo e insegurança, pois sabia que o mundo material é muito ilusório. Os amigos o animavam. Jaime leu o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 e 12, em que Jesus explica a Nicodemos a necessidade de renascer. Depois oramos em conjunto. Leonel agradeceu comovido. Foi uma reunião agradável, em que o neto de Jaime tocou violão e cantou lindas canções. É estranho fazer festa para um espírito que vai reencarnar, comentei com vovó. Viu como eles têm essa, vamos dizer assim, tipo um ritual? A gente comenta muito na constelação, né? Que quando uma pessoa desencarna, a gente faz sempre um ritual de despedida. E esse mesmo ritual é feito lá quando alguém vai nascer, porque a pessoa vai vir para cá e vai ficar aqui também, sei lá, 80 anos, né? Então precisa também fazer esse ritual de despedida, porque ele vai vir para a Terra e vai vir para um lugar, como ela disse, cheio de ilusão. Eu costumo dizer, a gente nasceu para evoluir, para passar de ano. É igual ir para uma escola aonde a tua obrigação é passar de ano. E a gente chega aqui na matéria e fica iludido pelas questões da matéria, pelo trabalho, por outras questões que não são o objetivo. E quando a gente vê, acabou o ano, ou seja, a vida, e às vezes a gente nem olhou pra gente para eliminar os defeitos para começar a passar de ano, né? Então o mundo é muito ilusório. Alguém quer falar? Deixa eu ver se tem alguém que levantou a mão. Fala, seu Marciano. Agora que eu vi que o Marciano está ali. Vamos seguir, então. Nem tanto assim. Os amigos se despedem animando Leonel. Isto é a vida. Infelizmente, não são todos que vão reencarnar que recebem esse carinho. Despedimo-nos de Leonel.
Desejei de todo o coração êxito na encarnação que lhe seria uma bênção para progredir. Luísa, uma das moradoras de nossa casa, estava aflita esperando a desencarnação de seu pai. Quando lhe avisaram que se aproximava a hora, ela pôde visitá-lo para ajudar. Desligou-o da matéria e o levou para um posto de socorro. Olha que interessante. Então, esse capítulo fala das pessoas que vão nascer e das pessoas que vão voltar para o mundo espiritual, né? Então, aqui ela está dizendo, ó, no momento da morte do pai, a moça foi lá e ajudou a desligar o pai, né? Então, já responde a pergunta da Martinha. Geralmente, tem parentes, tem pessoas que querem a gente bem, que fazem parte desse processo, porque é mais leve quando tu vai para a parte espiritual, já vê um rosto amigo, não acha? Não fica mais leve? A gente chegar lá e ter uma filha, um pai, uma mãe, um vô, alguém que a gente conheça, é mais suave a transição, né? E sempre na questão de desligar, a pessoa precisa ser desligada do corpo. Não podemos nunca esquecer isso, né? Ela sabia que ele não tinha conhecimentos nem merecimentos para estar bem e tranquilo. Triste, comentou. Sou grata a Deus por ter podido tirá-lo do corpo morto e levá-lo para um socorro. Agora dependerá dele ficar lá ou não. Estou orando muito por ele. Uns vão, outros vêm. Ontem fomos à festa de despedida de Leonel, que vai reencarnar. Hoje é seu pai que desencarna. Exclamei pensativa. Meu sobrinho estava para nascer. A expectativa era grande. E no tempo previsto, aquele espírito querido de todos nós nasceu na matéria. Pertence ao nosso grupo familiar. E antes de reencarnar, ele já sabia que a família passaria por esse período difícil. Encantou a todos, principalmente minha mãe. Rafael chorava, só se quietava nos braços da avó, chamando assim minha mãe para a realidade da vida. Uns vão, outros vêm. Importante isso, né? O que vocês acham desse ponto de vista? Vamos comentar um pouquinho sobre essa questão, que sempre tem gente nascendo e tem gente morrendo, ou seja, aqui é uma passagem, aqui é como uma escola, entra alunos novos, saem os formados, e é uma transição. Fala, Martinha. Para mim, Leandro, isso ainda eu hoje compreendo com mais tranquilidade, mas ainda é um pouco difícil, até por tu não saber o que tem no outro lado. Hoje eu entendo que é melhor, mas dá essa insegurança, que hoje a gente sabe, por mais difícil que seja, a gente sabe onde a gente está pisando. E um outro detalhe que me chamou a atenção é o seguinte, que lá, quando reencarna, tem a festa, mas e quando desencarna, não. Independente vamos supor, se foi uma pessoa muito boa que desencarnou, ela não é recebida lá com festa, então a festa é quando encarna, é isso? Não, depende. Depende do tipo, como é que eu vou te explicar? Depende do mérito, da quantidade de pessoas que você movimentou. Tem acho que foi uma reportagem que a gente viu do Chico, né? Que ele foi recebido lá com um monte de pessoas. Não posso falar oficialmente, eu me lembro de uma reportagem, de um comentário que nós vimos na parte espiritual, que o Chico tinha chegado na colônia e lá tinha uma fila de espíritos que ele passou, os espíritos batendo palma e recebendo ele pelo bom trabalho que ele fez. Então, depende muito, é muito pessoal. Eu sempre digo que a questão espiritual é muito pessoal. Se tu tem bastante amigos espirituais, tu fez um bom trabalho, se tu divulgou bastante conhecimentos, ajudou bastante pessoas, você é recebida de um jeito. Se você nunca fez nada por ninguém, né, é recebida diferente. Tudo depende. Não sei se eu consegui ser claro, Martinha. Conseguiu sim, Leandro, obrigada. Então, esse ponto de vista é que eu quero deixar bem claro. A questão das roupas, né? E a questão de que sempre tem gente nascendo e tem gente morrendo, né? É uma passagem.
Este homem tem um pôster do Rafael, que coloquei na parede do meu quarto. Plasmar foto é fácil para aqueles que sabem, mas também não é difícil aprender. Na escola, há cursos para aprender pela força do pensamento a plasmar no papel, ou onde quer que seja, uma gravura, uma foto, etc. Aqui eu quero parar também. Tem alguns livros que a gente lê, e teve um em especial que eu me surpreendi de uma questão onde um espírito conseguiu pegar um arquivo pessoal dele que tinha com toda a documentação, passar a mão em cima, fazer uma cópia daquele arquivo com a força da mente e guardar para ele, e apagar algumas coisas que estavam no arquivo pessoal dele. Quando eu li esse livro, eu disse, nossa, não tinha visto em lugar nenhum. E agora a gente vê num livro que teoricamente é um livro mais fácil, que é o Violetas, falando a mesma coisa. E aí a gente vê como às vezes a informação passa pela gente e a gente não absorve, né? Então, quando nós estivermos no mundo espiritual, a gente pode plasmar livros, plasmar fotos, fazer cópias, tudo com o poder da mente, apenas fazendo um simples curso, como o curso de volitar ou o curso de se alimentar de energia espiritual. E isso é uma coisa bem interessante, para que quando a gente leia livros com mais profundidade, a gente não se surpreenda ou ache que aquele livro não é verdadeiro, né? Então é uma observação que eu quis deixar aqui para vocês. Que é uma tendência nossa duvidar. Porque, como a Rita falou, a nossa tendência às vezes é duvidar da literatura por ela ser mais profunda. Mas a gente vê num livro da Violetas, que é um livro inicial, que ela já está falando aqui que isso existe. Fala, Jane. Leandro, eu queria só uma contribuição, assim, já que a Martinha estava falando sobre isso. Por exemplo, quando meu pai desencarnou, um dia antes eu assisti todo o processo de uma equipe espiritual na cabeceira dele, era minha avó, e todo o processo de desligamento do cordão, sabe? Então, já existe, é a segunda pessoa que eu sinto que eu vi fazer isso, a minha tia e meu pai. E a outra coisa que eu quero contribuir, assim, no Japão, quando uma pessoa desencarna, eles fazem uma festa, né? Que a gente chora, eles fazem uma festa. Então, tem toda uma visão, uma cultura completamente diferente da gente, né? Ah, legal, muito bom. Muito bom, obrigado, Jane. É isso aí. São experiências novas para a gente compartilhar com o grupo. Essa é a ideia, né? Que bom. Então vamos seguir. Em casa, todas as moradoras têm fotografias. Vovó tem as paredes de seu quarto cheias de fotos dos filhos, netos e bisnetos. Arthur prometeu-me que todo mês traria uma foto de Rafael, para que pudesse acompanhar seu crescimento. 15 dias após o nascimento de Rafael, pude visitá-lo. Maurício e vovó acompanharam-me. Vi meu pai, meu irmão, e fiquei contente por ter encontrado uma mãe melhor. Volitei tranquilamente entre os encarnados, atravessei portas e paredes. Emocionei-me ao ver meu sobrinho, tão lindo. Estava acordado e quietinho em seu berço. Aproximei-me e o abracei. Ele sentiu meus fluidos e sorriu. Fiquei tão feliz. Desejei muito ser tia. Vê-lo encheu-me de orgulho. Ser tia é maravilhoso. Então, aqui nós acabamos o capítulo e mais uma observação, né? Quando você tiver um nenenzinho no colo, que ele ficar sorrindo do nada e olhar para cima, pode ter alguém abraçando ele. Já pensaram nisso? Os espíritos sentem, os nenês sentem os espíritos. Fala, Jane. Leandro, eu quero esclarecer uma coisa. Olha só, sempre tive dúvidas, né? Porque até eu escuto muitas coisas, por exemplo, quem morreu e deixar as fotos, por exemplo, dentro de casa, né? Até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim? Entendeu? Porque tem muita gente, por exemplo, tem gente que morre e permanece todas as fotos dentro de casa da pessoa que desencarnou. Então, até que ponto isso energeticamente? Eu sei que acender vela não presta, não é necessário, não faz bem, enfim, né? Para o morto. Mas até que ponto uma fotografia permanece ali, fica imantada a energia, prejudica a pessoa?
não prejudica do outro lado? Bom, Aqui permanece o apego da gente a essa pessoa e não deixa a pessoa ir? Como é que tu vê isso? tem 2 fatores. Eu costumo dizer sempre, me perguntaram acho que também num curso sobre isso, mas vamos lá. Primeiro fator, se a foto está ali e faz você gerar uma tristeza ao lembrar daquela pessoa, ao você gerar a tristeza, você está emitindo para aquela pessoa essa vibração de tristeza e aquela pessoa recebe, né? Outra coisa, se essa pessoa já foi resgatada numa colônia, está lá se tratando, ficando bem, e você cada vez que olha para a foto, lamenta, pede ajuda, quer aquela pessoa do teu lado, tu acaba forçando a pessoa a vir para o teu lado. Então ela acaba fugindo daquele lugar bom e vindo para o teu lado. Então a gente costuma dizer que quem faz isso é um obsessor encarnado. Você está obsidiando o morto, o desencarnado. Então não é bom. Eu olho para a foto, agora vamos pensar numa outra fase. Eu olho para a foto com felicidade. Então eu peço para Deus iluminar, eu agradeço por tudo que aquela pessoa fez. Aí você está fazendo o mesmo processo que a mãe da Patrícia e o pai, né? Quando mandaram a energia e as violetas para ela. Ela olhava as violetas e sentia amor. Então, não é a foto em si que é ruim. O problema é a emoção que você gera ao ver a foto. Se você olha para a foto e não sente nada, ela não faz diferença. Lembrando sempre que o contrário do sentimento de amor ou o contrário do sentimento de ódio é indiferença. Então, se você olha para a foto com indiferença, é como se fosse um quadro, a pessoa não sente nada. Certo? Então, são as possibilidades de sentimento sobre aquela foto. Quer falar, Martinha? Leandro, quero falar. A questão é a seguinte, de nós termos as fotos, ok. Agora, me incomodou ter as fotos do mundo espiritual. Ok, no nosso lar, tranquilo. São energias boas. No umbral, pode ter essas fotos também? Os livros dizem sempre assim: quem sabe, faz. Ou seja, se é uma coisa de ser estudada, muito provavelmente as pessoas que estão no umbral, que têm um conhecimento, elas podem fazer também. Então, daí depende novamente. Eles vão ter a tua foto para pensar em ti com amor ou com raiva, né? Então, aí entra naquela matéria que a gente dá lá no curso de espiritualidade de ataque psíquico, né? Ou demanda. Então, são coisas mais aprofundadas. Mas isso, então, com a defesa psíquica, eu me protejo disso também. Se for só psíquico, ajuda. Tá. Ver como o conhecimento é bom, né? Vai aflorando várias dúvidas e várias perguntas. Muito bom. Quer falar, Regina? Leandro, quando o meu pai ele estava para desencarnar, e nós estávamos falando antes ali, eu não, a foto da mãe dele, eu tinha uma foto assim muito, 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 muito antiga, ela era bem jovem ainda. E também não lembro quantos anos ela já está desencarnada. Só que eu tinha certeza que era ela e a irmã dele que ficavam do lado do leito dele, assim, às vezes na cabeceira, às vezes na lateral. Eu achei tão interessante aquilo e eu notava assim que elas ficavam em oração. Eu não conseguia saber o que que elas faziam ali, mas eu via elas, eu achei bem interessante. E eu acho que foi 11 meses depois que meu pai desencarnou, eu acompanhei o desencarne do meu patrão. Daí eu comecei a trabalhar depois que meu pai desencarnou. Comecei a trabalhar cuidando de um casal de idoso. E aí, 11 meses depois do desencarne do meu pai, esse senhor desencarnou. E ele desencarnou dentro do hospital. E foi tão interessante que esse senhor, quando ele, nos últimos minutos, assim, meia hora talvez antes, eu não lembro corretamente o tempo, eu sei que vinha da janela, era como se viesse, como se fosse um lençol branco, um caminho assim, todo branco que vinha pela janela, assim, de fora para dentro,
e ficava ali ao redor do leito, mas eu não conseguia ver ninguém, era só assim como se fosse, a única coisa que eu consigo descrever, assim, é como se fosse um grande lençol, sabe, que vinha assim pela janela, porque nós estávamos no andar de baixo, e o quarto que ele estava tinha uma parede assim do outro lado, e era tipo um poço de luz, que eu acho que fala. Sim, E sim. aquilo vinha assim, descia reto e entrava pela janela e ficava ao redor do leito. É uma coisa tão linda. Sim, isso aí é o espiritual trabalhando, né? É como eu costumo dizer, cada um de nós tem um tipo de mediunidade. E quanto mais elevados são os espíritos, mais difícil é de enxergá-los, né? A vibração que ele estiver mais elevada. Então, provavelmente tinha alguns espíritos de luz ali trabalhando no desligamento. Mas é muito bom esses depoimentos, né, para trazer mais certeza do nossa vida após a morte, né? Quer falar mais alguma coisa, Regina? Não, estou tentando desligar aqui. Tá. Então vamos entrar no capítulo 17 e vamos ver o que a gente consegue ainda estudar. Onde a gente parar aqui, a gente dá continuidade na próxima aula. Vamos lá. Capítulo 17. Necessidades. Um dia, Maurício e eu fomos à biblioteca. Em uma das estantes, numa divisória espelhada, olhei observando-me e ajeitei os cabelos, que para minha comodidade ficavam sempre como desejava. Maurício sorriu e começamos a falar sobre necessidades. Patrícia, Meu amigo explicou. muitos encarnados não julgam que a vida continua sem saltos. As necessidades do encarnado acompanham-no, como também os reflexos da doença. São pouquíssimos os que, ao desencarnar, entendem e libertam-se imediatamente desses reflexos, das necessidades. A maioria, só aos poucos vai deixando-os. Oscar, um conhecido a quem eu já havia sido apresentada e que trabalha na biblioteca, estando perto, parou com sua pesquisa e ficou escutando a preciosa lição. Com ele estava um rapaz, que também acabou por participar da nossa conversa. Desculpe a intromissão. Este é Ramiro. Apresentou-nos o rapaz. Após os cumprimentos, Oscar continuou a falar. Estou incluído na maioria a que Maurício se referiu. O senhor tem razão. Necessito progredir, e agora? O comodismo, o estar muito bem assim, faz com que paremos. Já estive pior. Mas não é por isso que não posso querer melhorar. Realmente, Disse Maurício. devemos ser aqui e agora. O que e como fazemos é o que somos. Curiosa, indaguei. Oscar, como foram suas necessidades? Olha que interessante. Então, eles estão falando ali de uma coisa muito importante. No mundo espiritual, numa colônia, a vida é muito fácil, é muito tranquila. Então, eu costumo falar: o que evolui o ser humano é a resistência, é a dificuldade. A resistência faz com que a gente evolua. Estar muito tranquilo ou muito cômodo não traz evolução. Então, por isso que a gente tem que vir do mundo espiritual para a matéria, porque é que faz com que a gente, através da dificuldade do dia a dia, do lidar com pessoas, trabalhar, ter doenças, enfim, toda essa dificuldade da vida, amadureça e elimine o orgulho, a inveja que nós temos dentro de nós. E aqui ele vai fazer alguns comentários que é bem importante de a gente começar a pensar tanto na nossa vida quanto na questão pós a morte, né? Vamos lá. Foram bem diferentes das suas. Você, Patrícia, veio sem vícios. Nem de carne se alimentava. Quem não cria hábitos negativos adapta-se com mais facilidade. Você não deixou para depois. Fez quando encarnada. Mas eu, por minha vez, fiquei adiando a transformação, mesmo quando aqui cheguei. Você não ficou nos atos externos. Fez interiormente. A simplicidade facilita. Observe que no educandário as crianças acostumam-se rápido e logo a maioria aprende a tirar da natureza seu alimento com naturalidade. Eu, enquanto encarnado,
Nada conhecia do mundo espiritual. Tinha religião de forma externa. Desencarnei e fui para o umbral. Não era receptivo para ter um socorro. E se não sofresse, não iria dar valor ao que uma colônia espiritual oferece. Acho mesmo que, se viesse logo que desencarnei para cá, nem iria gostar. Senti dores horríveis, que eram o reflexo de minha doença. Tinha fome, sede, sentia calor e frio. Alimentava-me de plantas que encontrava. Tomava água de filetos sujos. Também evacuava e urinava pelos cantos, pelo chão. Ansiava desesperado pelo cigarro e pelos meus aperitivos. Sofri muito. Por anos fiquei no umbral. Porém, certo dia, um parente desencarnado que vagava como eu, mas que sabia ir até os encarnados, levou-me para meu ex-lar terreno. Vou parar aqui um pouquinho. Então, olha como é interessante e como eu costumo dizer. Quando nós morremos ou desencarnamos, né, como você queira usar o termo, a gente não vira anjo nem demônio. A gente continua a ser o que nós somos. Você tem vício, você vai continuar tendo. Você tem raiva, você vai continuar tendo. Você tem orgulho, inveja, vai continuar tendo. Então, o mais importante é a gente eliminar os nossos defeitos aqui. Aqui nós temos bastante proteção espiritual. Aqui nós temos anjos de guardas, guardiões, mentores, guias, bastante oportunidades e proteção para eliminar os nossos defeitos, para que quando a gente chegue lá, a gente não precise sofrer desse jeito. Costumo dizer, numa colônia espiritual não tem bebida, não tem carne, não tem coisas que podem ser uma ferramenta para evitar que você chegue na colônia. Então é importante a gente já ir se desapegando dessas coisas que poderão evitar que a gente seja socorrido ou vá para um lugar bom, né? A gente vai para o lugar que a gente vibra. Então temos que evoluir. É para isso que a gente nasceu, passar de ano, evoluir. Olha todo o sofrimento que ele passou ali por ter vícios, né? Uma das questões também é lembrar que do umbral para a terra, tem muitos espíritos que te ensinam a fazer essa transição. E quando você sai do umbral com todos esses vícios e vem para a terra, você acaba se tornando um obsessor, às vezes nem de propósito, mas acaba se tornando e se encostam nas pessoas que têm aquilo que você gosta, como cigarro, drogas, sexo, comida e assim por diante. Então é importante a gente ter esse conhecimento e poder passar isso adiante, ensinando as pessoas. Vou continuar aqui, tá? De parente vivia entre os encarnados e no umbral. Fiquei com meus familiares e me senti melhor. Perto deles, tragava os cigarros quando eles fumavam. Bebia e comia. Como? Quis saber. Troca de energia. Se você fica perto de um fumante, sente a fumaça. Se fica colado, fuma junto. Alimentava-me quando eles tomavam as refeições. Sentava à minha mesa e inalava os fluidos dos alimentos. E ainda sugava as energias dos encarnados. Com isso melhorei. Mas não estava bem. Sentia dores e frio. Estava triste e insatisfeito. Notei que os estava prejudicando. Fiquei chateado. Não queria voltar para o umbral e não sabia como resolver o problema. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas que estão doentes, com dores, com sintomas de doença. E eles vão no médico, o médico olha para eles e diz que eles não têm nada. O que vocês acham que tem do lado dessa pessoa? Já pararam para pensar? Muitas vezes tem um espírito desse, que não necessariamente é mau, mas está doente, está com fome, está sugando energia, e por estar do lado, passa todas as dores, todas as doenças que ele tinha que levou ele a morrer para o encarnado e suga a energia do encarnado e se sente bem. Então ele fica do lado, porque é bom, do lado para as dores, ele se alimenta, se sente forte, mesmo que ele não queira fazer mal para aquela pessoa, ali é mais gostoso. Se ele não estiver ali, ele sofre, então ele fica do lado. Já pensaram nisso? Alguém quer comentar? Isso aqui é bem interessante a gente comentar alguma coisa.
E a gente costuma dizer que isso aqui é uma surra espiritual. Alguém está do teu lado, sugando a tua energia e você está apanhando. Uma limpeza espiritual já resolve encaminhar esse espírito para algum lugar, desligar de ti, né? Fala, Regina. Ô, Leandro, eu já ouvi falar várias vezes que a criança, quando tem a criança na casa, a criança é a esponjinha que absorve ou que sofre com a presença de espírito na casa. E aí, qual é a pergunta? Se procede, porque geralmente já vi falar muitas vezes assim de a minha neném vai vira e mexe está doente e vai leva no médico não tem um diagnóstico, o remédio não faz efeito. Nesse caso, não quer dizer que seja um espírito. Nesse caso, pode ser simplesmente a energia ruim que os pais absorveram num dia e trouxeram para dentro do lar. E essa energia ruim pega nas plantas, no cachorro, nas crianças, e elas ficam doentes. A criança fica doente para chamar a atenção dos pais. Tem mais uma observação aqui. Fala, amor. Abre o som aí e fala. Que às vezes as crianças ficam doentes para fazer com que o pai e a mãe olhem para o lado espiritual, porque às vezes o pai e a mãe não vão olhar para o lado espiritual sem que o filho seja atingido. Então, a criança recebe uma carga tão forte que faz com que os pais procurem outros recursos, já que levaram no hospital e não tiveram nenhum resultado, aí eles vão procurar recursos e assim a espiritualidade cria um meio para que eles possam entrar dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja, procurar outros recursos, porque não é só o recurso da medicina, né? Ok? Muito bom, é isso aí. A Catherine levantou a mão. Fala, Catherine. Ô, Leandro, uma situação, por exemplo, né? Eu, como filha, perco meu pai. E o meu pai, eu não sei para onde que ele foi automaticamente, mas eu sofro, eu sei que eu sou uma obsessora dele. Mas ele pode estar nesse plano que fica entre o meio, como tu falou, que fica aqui para poder sugar energia, para se alimentar, né? Pode um virar o obsessor do outro? Sim, com certeza. É o que acontece muito. Você tira por sofrimento ou por ignorância, né? Ignorar o fato, alguém de um lugar bom ou às vezes de um lugar ruim e traz para dentro do teu lar. E aí essa pessoa, mesmo sendo uma pessoa querida, ela acaba sugando a tua energia. E você, como chora muito por ela acaba ficando ali por causa de você. Então acaba atraindo o outro. E é muito comum. É uma pessoa que, vamos dizer, uma mãe que morreu e em vez de ficar numa colônia, ela volta para casa do filho para cuidar do filho que o filho está sofrendo. Então, um fica trocando energia com o outro, com certeza. Entendi. O melhor é rezar, iluminar esse espírito. Quando pensar nele, pensar com amor, pensar com direcionamento para ele ir para um lugar bom, mas nunca com sofrimento para atrair ele para o nosso lado. Essa é a função do conhecimento. Vamos seguir mais um pouquinho. Acabei por cansar-me e querer uma outra forma de vida. Comecei a orar, a pedir a Jesus que me auxiliasse. Um dia, para minha alegria, um socorrista veio em meu auxílio e fui conduzido a um posto de socorro. Fiquei internado em tratamento. Fui melhorando aos poucos. Alimentava-me 4 vezes ao dia. Esforcei-me para largar o tabaco, pois nos postos de socorro e nas colônias não há cigarros, mas sim um tratamento para deixar o vício. Postos de socorro são, na maioria, pequenos locais de primeiros socorros. Estão localizados na crosta terrestre e nos umbrais. As colônias são maiores, são cidades espirituais. De qualquer forma, a luta é de cada um. Graças a Deus consegui. Logo não tinha mais vontade de fumar, mas demorei a recuperar-me.
Encarnado tomava banho diariamente, era higiênico. No umbral, tudo é sujo. Não há como se banhar. Sentia falta disso. Mas a fome, a sede e as dores eram as minhas primordiais necessidades. Quando fui socorrido, estava feio e sujo. Porém, no posto de socorro tomava banho todos os dias e usava o banheiro para as necessidades. Oscar fez uma pausa e Maurício aproveitou para nos dar alguns esclarecimentos. Nas cidades do umbral, seus habitantes são irmãos ignorantes no mal. A higiene não está nos seus costumes. Porém, sabemos que muitos deles se higienizam de forma rudimentar. Conheci muitos habitantes de lá relativamente limpos. Isso depende de cada um. Mas como Oscar narra, com dificuldades mais sérias, a higiene fica em segundo plano. Os que vagam sofrendo pelo umbral não conseguem higienizar-se. Recuperado, Oscar continuou. quis entender o que se passava comigo e vim para a colônia estudar e trabalhar. Nada entendia da existência desencarnada. Necessitava aprender. Hoje, anos depois, gosto de ler, saber, trabalho, estou tranquilo, alimento-me raramente e minhas necessidades fisiológicas são poucas. Aqui estou bonito e sadio. Meus cabelos não me preocupam. Rimos. Oscar é careca, tem poucos cabelos. Então, pessoal, olha como é importante, né? A gente vê em vários livros, em vários depoimentos, essa questão. A nossa evolução pessoal, ou seja, fazer isso aqui que nós estamos fazendo, entre amigos, estudando, esclarecendo, tirando as nossas dúvidas, para que a gente possa melhorar como pessoa, eliminar os nossos vícios, para que a gente não precise passar por situações difíceis como a dele e como os depoimentos que ele deixou aqui para nós. Esses depoimentos já vêm nesses livros exatamente para a gente saber qual o caminho que a gente tem que tomar e o que é certo e o que é errado. Então, sempre olhar para a gente, eliminar os nossos defeitos, procurar eliminar todos os tipos de vícios, para que quando a gente desencarne, seja rápido o nosso, vamos dizer assim, tratamento, e logo em seguida a gente possa aproveitar tudo de bom que tem lá naquela parte espiritual, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Ficou todo mundo pensando? Ah, que coisa, né? Aqui tem um comentário interessante dele que ele falou do óculos, porque o corpo espiritual não tem defeito nenhum, e ele usava óculos lá, né? Vamos ouvir. O que demorei para largar foram os óculos. Continuou nosso amigo. Tinha a impressão de que sem eles não enxergava. Por incrível que possa parecer, estive sempre com eles no umbral e vagando. É mesmo? Exclamei. Não é comum ver alguém de óculos aqui. Lembro que vovó Amazilis usava óculos quando encarnada, mas agora enxerga muito bem. Maurício esclareceu-nos. Defeitos, doenças, são do corpo carnal, embora a impressão deles possa ser forte no corpo perispiritual. Aqui, basta compreender, aprender para sentir-se sadio. Quando digo aqui, refiro-me às colônias e postos de socorro. Os que vagam, ou que por afinidade acabam nos umbrais, quase sempre têm doenças e deficiências que os acompanham. Muitos desencarnados bons, ao quererem identificar-se entre os encarnados, podem plasmar óculos ou até mesmo deficiências. Então vamos fazer uma observação muito importante. No umbral existe dor, existe sofrimento. O corpo espiritual leva o reflexo do corpo material e das doenças. Quando você vai para um posto de socorro ou para uma colônia, é onde você é tratado e os fluidos bons daquele lugar, que é mantido pelas pessoas que lá vivem, fazem com que essas dores, esses reflexos sumam. Então, existe no mundo espiritual, sim, dor igual aqui, dor, sofrimento e doenças. A energia boa das pessoas que estão em volta de ti que eliminam essas doenças. E o tratamento para você não achar que está doente, né? As pessoas acham que às vezes no mundo espiritual não tem dor sim.
livre-arbítrio é respeitado. Conheço alguns espíritos bons, trabalhadores do bem, que não querem se desfazer das deficiências, dos óculos ou da bengala. Estão bem assim. Usam-nos porque querem. Oscar é careca porque quer, senão teria uma bela cabeleira. Rimos, Realmente, disse Oscar. identifico-me com minha careca e não a considero uma deficiência. Mas o que acho bom mesmo é não ter que ir ao dentista. É mesmo? Exclamei. Não pensei nisso. Tenho visto aqui todos com dentes perfeitos. Maurício aproveitou para nos esclarecer. Patrícia, todos aqui na colônia podem ter dentes perfeitos. Ao se recuperar de doenças, refazem-se também da dentição, que não estraga mais. Nada de cáries. Infelizmente, os desencarnados que vagam, os que ainda não foram socorridos, continuam como estavam. Se não tinham dentes, continuam sem eles. Não tenho conhecimento de que estragaram mais os dentes. Creio que continuam como desencarnaram. Aqui na colônia não ficamos mais doentes? Quis saber curiosa. Uma vez sadio, sempre sadio. Um desencarnado que está bem aqui na colônia e nos postos de socorro não adoece mais. Mas, se não está totalmente recuperado e sai sem permissão, voltando para os ex-lares, ou seja, vagando, quase sempre recomeça a sentir os reflexos de suas doenças. Isso porque não sabe ainda se manter sadio, sem os fluidos benéficos desses lugares. Mas os que seguem os regulamentos continuam sempre bem. Não há por que ter doenças. Maravilha! Exclamei. É isso, pessoal. Conseguimos escutar os 2 capítulos. Olha quanta questão importante para a gente conversar aí, né? Nós temos 3 minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta desses capítulos? Tirar alguma dúvida? Estamos abertos para vocês agora. Ninguém quer falar nada? Que gente tímida. Fala, dona Martinha. Fala, dona Jane. Eu sei que vocês gostam de falar, dona Regina. Na realidade, é muito para assimilar, né, Leandro? Então, muitas vezes, quando dizem que alguém, enfim, desencarnou, parou o sofrimento. Parou o sofrimento. Não, a gente não pode mais dizer isso, né? Porque a gente acha que a pessoa estava doente e vai chegar lá do outro lado e não vai mais ter nada, só que não é assim. Então, na realidade, assim, ó, eu sei o quanto é bom, importante a gente aprender para evoluir, mas tem momentos que dá um medinho lá no fundo, principalmente quando eu li 2 vezes o livro, agora, lendo com vocês, escutando como realmente muda a percepção da gente, e o quanto a gente se espelha também, porque da mesma forma de obsidiar tanto do encarnado quanto do desencarnado, se a gente não cuidar, eu passei por uma situação assim, a gente fica obsediando e é obsediado por pessoas da nossa convivência, dos 2 encarnados também. Então, o quanto a gente precisa ter cuidado, né? Perfeito, e essa é a ideia. Conhecimento liberta. Então, sempre pensar em quem foi para o mundo espiritual saudável, sem a doença, forte, rindo, brincando, porque para que a doença, o reflexo da doença do corpo material que ele está levando suma, ele precisa de energia de pessoas pensando nele saudável, nunca com a doença. Então, tudo isso é importante a gente ensinar para os nossos que ficam aqui. Ensinar para os filhos, ensinar para o marido, para a esposa, ensinar para as pessoas que ficam aqui. Pensar em nós felizes, bem, saudáveis, não doentes. Pego vários pacientes que dizem, eu me lembro do meu pai na cama com a doença. Só... Não, muda. Lembro de seu pai forte, brincando, fazendo as coisas contigo. Essa informação é importante. Fala, Jane. Tinha levantado a mão? É que eu só tô me reportei, sabe o que? A gente recebe, quem trabalhou em mesa mediúnica, como tu também já trabalhasse, a gente percebe alguns espíritos que vêm se manifestar com dores no corpo físico, né? O tempo inteiro, né? E às vezes essa sensação
passa até para o médium, dá dor no estômago, dor de enjoo. A gente sente essas sensações desses espíritos que vão doentes, que ficam lá e permanecem, né? Isso, exatamente, porque na mesa mediúnica, dentro de um centro espírita, a maioria dos espíritos que estão resgatados ali são espíritos sofredores, que estão doentes ou estão vagando. Então, eles vêm com todas essas dores. Muitas vezes eles são levados dali em maca. E é importante a gente ter esse conhecimento para começar agora a emitir para eles sempre energias boas e boas vibrações. Porque, afinal de contas, é pessoas que a gente ama, né? Mais alguém quer comentar? Nosso tempo está se esgotando. Não? Então, pessoal, eu vou encerrar a nossa gravação e nós vamos então fazer uma oração, porque nós esquecemos de fazer a nossa abertura, né? Apesar de eu já fazer aqui naturalmente, mas vou agradecer a todos pela oportunidade de estarmos aqui estudando, trocando essas ideias, e nós vamos para a nossa oração final.